Um homem muito teimoso foi caçar na Semana Santa e acabou encontrando o filho do diabo, o filho do capeta, que deu um problema, foi sério pra ele. É verdade. Alfredo, aquele sitiante daquele tempo, na roça, aquela pobreza danada, porque na roça naquele tempo era o seguinte: os ricos eram ricos, os fazendeiros tinham uma vida ali razoavelmente ou boa, e os pobres viviam mesmo na Ibira, porque naquele tempo o trem era difícil. Se você plantasse e não colhesse, você estava na saroba. Então, o povo que era mais pobre, que era o caso do Alfredo, tinha uma fazendinha, um sítiozinho, plantava umas rocinhas, criava umas galinhas, uns porcos, mas era aquela vidinha justinha, apertada, não tinha como lacear muito não. Então não é todo dia que tinha carne para comer. E ele é invocado numa caçada, numa pescada, porque na roça, por exemplo, não tem jeito. Você já pensou você matar um frango caipira todo dia para comer? 30 frangos por mês? Não tem jeito, né? Você mata um capado, põe na lata, aí um dia come carne, um dia não, um dia sim, um dia não, mais final de semana. Então a comida, o trivial mesmo é arroz, feijão, uma verdurinha, um ovo. Mas Alfredo gostava de uma carne, ele ficava bravo quando ia comer sem carne. Aí ele passou o dia todo trabalhando na roça lá, no cabo da enxada, no cabo da sem graça, como nós chamamos lá. Chegou em casa de tarde, isso na Semana Santa. A mulher dele tinha feito a jantinha lá no fogão, além assim, um arroz, feijão, fritou um ovo. Chamou ele para jantar. Aí ele foi jantar lá, abriu uma panela, abriu a outra, a frigideira lá, 2 ovos. Eu vou comer isso aqui, mulher, mas não dá não. Trabalhar no pesado, igual eu trabalhei, o dia inteiro. Chegar em casa comer só arroz com feijão e ovo, não, isso não dá certo não. Eu vou dar uma caçada, vou matar um bicho hoje pra nós comer. Eu não vou ficar o dia inteiro no pesado e comer sem carne não, isso não é vida não. Ele era assim meio bruto, a mulher, não pode. Nós estamos na Semana Santa, deixa passar a Semana Santa, sábado, aleluia, nós matamos um frango, matamos um leitão. Não, eu vou caçar hoje e não quero nem saber. Se eu achar o diabo, eu mato ele e trago nós frito e como. Se eu achar a desgraça, eu mato ela e frito e como. Se eu achar o capeta, eu meto a faca nele, meto bala e trago e você vai fritar para nós comer. Eu não vou trabalhar no pesado comer sem carne, não. Que vida é essa? A mulher, Alfredo, não faz isso. Deixa dessa brutalidade, essa ignorância. Uma hora você vai pagar caro. Se eu achar o capeta aí, eu meto a bala nele, meto fogo e traz ele limpo e você vai ter que cozinhar pra nós. Por naquele tempo era bruto. Ele pegou o 22 Schmidt que ele tinha, que não negava fogo de jeito nenhum, enfiou aqui na frente. Uma faca boa, daquela língua de tatu do lado e um enxadão. Falou, não vou nem levar espingarda não, porque de noite eu não vou tirar em bicho de longe, não vou ver. Levar só o revólver pra defesa, a faca e o enxadão. E a cabeça também, o bicho comeu o couro, só o couro da metade da cabeça dele para trás, ele comeu o couro todo, ficou pelado. E as costas toda lanhada. Aí ele jogou aquelas patas do bicho para lá, imaginando que seria um meleta, seria um, sei lá, um lobo, sei lá, ninguém. Ele queria saber era de se curar e depois que ele ia ver isso, né? Ele nem não explicou para a mulher direito o que tinha acontecido. Aí no outro dia cedo, que ele amanheceu, miou um pouco, não pôde dormir, todo arranhado, aí cedo que ele foi contar para a mulher, detalhou o que aconteceu e não sabia o que era o bicho, foi uma assombração, sei lá, um fiote de lobisomem, um fiote do capeta, sei lá que diabo foi. E vamos olhar as patas ali pra você ver, caçou as patas que tinha tirado e jogado no chão, não achou mais. Não sei se o cachorro comeu, eu acredito que não, que o cachorro tava se borrando de medo. Aí ele falou com a mulher, falou, vamos esperar eu me orar um pouco aqui, de tarde eu vou chamar um companheiro, nós vai lá onde eu matei o bicho pra nós ver que diabo era aquilo. Que aquilo era uma coisa de outro mundo, é uma assombração, é um trem mandado, aquilo não é desse mundo, aquilo eu não sei dizer o que é, mas não é um bicho daqui da terra, um bicho, né, um bicho aí do diabo, porque um bicho nem de Deus não é que não fazia um negócio desse. Aí de tarde ele chamou um companheiro dele lá, um vizinho, às 4 horas da tarde ele chamou os cachorrinhos, o cachorrinho dele Toquinho não quis ir de jeito nenhum, levou os cachorros do vizinho e ele fez o mesmo caminho. Ele sabia mais ou menos onde é que ele tinha conseguido se livrar do bicho, só viu o amassador lá no chão,
um pouco de sangue lá no chão, ainda estava fedendo demais. Diz que o sangue nem não era vermelho, era um sangue assim, marrom, da cor de lavagem, uma catinga de trem podre, um trem esquisito, sabe? Parece quando você corta uma árvore assim que tá cheia de água dentro, aquela água podre que escorre, era tipo aquilo. Não era um sangue vermelho, só tava um molhado lá no chão, fedendo, cheio de mosquito. E nada do bicho. As patas que ele cortou lá na casa dele sumiu, e lá no lugar que ele foi também sumiu. Aí é que ele teve certeza, tanto ele, tanto o companheiro, que foi realmente o filho do diabo, o filho do capeta, que transformou nesse monstro e passou esse susto nele. Quase que ele morre. Se ele não fosse astuto mesmo, não começasse a rezar e não fosse ligeiro na faca, ele tinha morrido. Era um homem de coragem, né? Ele tinha morrido. E ele teve certeza que realmente a mulher dele estava certa. Que quaresma não é tempo de caçada. Que a gente tem que ter cuidado com o que fala, né? Como o vovô dizia. Muitas vezes a boca fala e a bunda paga. Mas, como não tem um mal que não traz um bem, né? Todo mal acaba trazendo um bem, trazendo um benefício. O grande benefício para ele, para a mulher, para a família, até para nós, né? Ficou o caos, a história como exemplo. Você tem que respeitar a Semana Santa, a Semana das Dores, você tem que respeitar a natureza, você tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Porque o coisa ruim é o seguinte, Deus você chama ele, as coisas boas, ele vem, mas demora um pouco. Agora as coisas ruins, o demônio, o capeta, a desgraça, o diabo, você chamou, meu amigo, quando você fechou a boca ele já está presente de uma forma ou de outra, em ações, né, em energia negativa. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, muito cuidado com aquilo que a gente fala. E ficou esse exemplo, que para ele foi um exemplo de caçada, né? E para mim, para minha família, eu passo para os meus filhos. Aqui a gente não faz mais caçada, não tem caçada, mas é uma semana de respeito, uma semana de cautela. A gente não deve ficar falando besteirada, hora nenhuma, dia nenhum. Mas a Semana Santa, a Semana das Dores, a gente tem que dar uma freadinha na boca, conversar mais sério, as coisas mais firmes, mais positivo, mais as coisas de Deus, para não atrair essas coisas negativas, porque na Semana Santa estava perto ali da morte de Jesus, o Filho de Deus. Então as forças do demônio, a capetanhada, estava tudo alvoroçado, né? Sabendo que pelo menos naquele momento o mal ia vencer o bem, que Jesus ia morrer, né? Eles não sabiam nem acreditavam que ele ia ressuscitar. Então, quando dá na Semana Santa, na Semana das Dores, a capetanhada, as forças negativas, né? Relembra aquele tempo que Jesus morreu e fica alvoroçado. Então a gente tem que ter um certo cuidado no que fala, para não atrair essas coisas ruins, essas energias negativas pra gente, né? E foi bom para ele, porque aí ele parou com essa bestagem de caçar da Semana Santa, ele não caçou mais sozinho de jeito nenhum, né? Sempre saía com um companheiro. Outro detalhe que na história é que o revólver dele de estimação, o Schmidt, que veio do bisavô, do tataravô, que era um trem de estima dele, ele nunca mais achou o tal do revólver. Ficou muito sentido também com a perca daquele revólver dele. E ele, a partir desse tempo, ficou um homem assim, do tupete mais quebrado, mais manso um pouco, sabe? Começou a ir mais na igreja, começou a rezar o texto de tarde mais a mulher, o homem deu uma quebrantada boa, né? Mas também com medo desse aí, né? Quem é que não quebranta? Você tem o capeta montado nas suas costas, comendo o couro da sua cabeça, né? E a cabeça dele, como eu falei, que o vovô contava, do meio para trás nunca mais nasceu cabelo, porque o fiote do capeta comeu o couro tudo, assim, arrancou tudo. Aí ficou a metade da cabeça para trás pelado. O vovô disse que ele usava o chapéu, era assim, ó, mais para trás um pouco. Quem mostrava o cabelo aqui tampava o pelador na nuca dele. E leva o aprendizado aí, né, do respeito, desde os antigos, que a gente tem que ter aí na Semana das Dores, na Semana Santa, né? E lembrando sempre, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, que eu vou repetir o ditado que o vovô dizia. Muito cuidado, meu filho. Boca fala, bunda paga.